Hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas à vinda de Jesus, mas antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de Cristo vir, o que vai acontecer? Nós vamos ver conforme o texto de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 6. Então nós não vamos exaurir esse tema, porque existem outros textos que falam sobre isso também. Então nós vamos ver o que vai acontecer antes da vinda de Jesus, segundo o que Paulo disse nesses 6 versículos que leremos hoje. Antes de lermos o texto, eu gostaria de relembrar rapidamente aos irmãos o que nós estamos estudando. Mas essa série já estamos no 3º sermão dela. Nós iniciamos no início desse mês de junho e nós já estamos aprendendo algumas coisas. Primeiramente, que o propósito dessa carta é trazer consolo aos irmãos que estavam sendo perseguidos e corrigir ensinos errados sobre a segunda vinda de Jesus. Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica devido à perseguição. Os cristãos que ali continuaram, eles estavam sendo perseguidos, e por causa dessa perseguição, então Paulo escreve tanto a primeira epístola como a segunda, não apenas por causa da perseguição, mas também para corrigir falsos ensinos. O capítulo 2, nós vamos estudar hoje, Paulo está trabalhando exatamente isso, falsos ensinos, e ele vai trabalhar até o final dessa epístola, da segunda epístola. Ele vai trabalhar também no capítulo 3, o problema lá daqueles que pararam de trabalhar. Mas nós vamos chegar lá. Então, o assunto de toda essa epístola é o alívio das tribulações na vinda de Jesus para os que perseveram e suportam as aflições com fé. O grande foco é na fé, como eu afirmei no sermão da semana passada. Então nós estamos sendo atribulados, perseguidos, açoitados, o sofrimento está presente na nossa realidade, existe alívio. Quando? Quando Cristo voltar. Nós receberemos alívio das tribulações, e não é um alívio qualquer, não é um placebo, não é um analgésico que logo passa, é um alívio eterno, porque Cristo fará tudo novo. No capítulo 1, então, a exortação é bem simples: suporte as aflições. É a exortação à perseverança. Está sofrendo? Suporte. Manda ver, continua firme, constante. Suporte as aflições. Pois quando Cristo retornar, Ele nos dará alívio eterno e também trará condenação para aqueles que perseguem. Então, existem 2 realidades eternas que nós falamos na semana passada. O capítulo 2... Paulo, ele traz uma exortação muito forte. Ele diz: não se enganem e nem se deixem ser enganados. Então não se enganem quanto à vinda de Jesus. Antes de Cristo vir, é necessário acontecer algumas coisas. Claro, eu não ia trazer aqui no slide inicial, porque senão acabaria o sermão aqui. Então vamos ver no texto. Agora nós vamos ler o texto, os 6 primeiros versículos, onde Paulo fala exatamente o que vai acontecer. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, ou por profecia, ou por adivinhação, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia, com D maiúsculo, do Senhor chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Não, vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Ele será revelado a seu tempo. Amém. Vamos orar? Pai, ilumine as nossas mentes, mais uma vez eu te peço. Nos ajude a entender e aplicar a palavra do Senhor nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero começar fazendo uma introdução
de algo que eu tenho falado muito, que eu tenho trazido em vários estudos, que tem uma pastoral no blog O Cristão, é um blog pessoal, depois você pode acessar, chamado, esse é o título da pastoral, Como Será a Vinda de Jesus? E eu quero trazer algumas coisas sobre este assunto, só para os irmãos relembrarem. Mas existem estudos mais aprofundados, tanto em nosso YouTube como neste blog. Depois eu compartilho o link para os irmãos lerem, para saberem sobre este assunto. E é um assunto que só nesse semestre eu ministrei 3 vezes em 3 cursos diferentes. Como eu disse, estou falando muito sobre a vinda de Jesus. Então depois você confira. E o que eu quero destacar aqui é que existe um ensino errado, e vocês vão entender por que eu estou chamando de ensino errado, e por que essa ênfase no ensino errado? Desde que começou essa série, eu estou trazendo ensinos errados, refutando ensinos errados. Porque essa epístola de Tessalonicenses tem um propósito de refutar, ir contra ensinos errados. Então nós precisamos fazer isso. Isso nós chamamos de apologética. Um termo técnico, um termo teológico, é quando nós defendemos a fé verdadeira e genuína. Paulo fez muito disso. Há cristãos hoje que dizem, isso é chato, não deve fazer, é orgulho, você está falando mal de outras pessoas, da crença de outros, cada um tem que ter sua crença, o politicamente correto. Mas isso não é bíblico, o politicamente correto não é bíblico. Nós precisamos sim falar o que está errado e defender aquilo que a Bíblia diz. Então este é um ensino errado. E o que ele prega? Eu trouxe uma imagem aí, olhem aí, confira a imagem. Ele fala que a vinda de Cristo vai vir em 3 estágios, pelo menos. Nós estamos vivendo essa era da igreja, Jesus morreu e ressuscitou, aí tem a era da igreja, vai ter uma vinda secreta de Jesus, que é um arrebatamento, depois um período de grande tribulação, depois uma segunda vinda de Jesus para instaurar um reino milenar entre os israelitas, e depois haverá um juízo final. Então, 3 vindas de Jesus, e a primeira dela é uma vinda secreta. Meus irmãos, a Bíblia nunca ensinou isso. Tem vários textos que nós podemos ver que isso não é bíblico. Então, depois leia aí a pastoral lá no blog, que você vai se inteirar um pouco mais. E essa visão, ela é uma visão que popularizou. Talvez também pelo fato de que a gente se calou. Começamos a pregar menos sobre a vinda de Jesus, e nós temos livros, como a série Deixados para Trás, que é uma série de livros, mas também que virou filme. É um filme muito famoso, diga-se de passagem, e também o Apocalipse, aí com o Nicolas Cage, que fala de uma vinda onde Jesus vai fazer um sumiço de pessoas. E você pode ver isso até na cultura popular. Você encontra em para-choque de caminhão, de carro, mais ou menos assim, esse carro pode ficar desgovernado quando o arrebatamento acontecer. Cuidado, não é? As pessoas acham que vai haver um sumiço de pessoas, avião caindo, carros batendo e tudo mais. Isso não é bíblico, não está na Bíblia isso. A Bíblia fala assim de um arrebatamento, mas de uma elevação, quase um elevamento, né? Saiu aqui, uma elevação, o português é difícil, uma elevação de pessoas até as nuvens para encontrar com o Senhor. Então nós não cremos nisso, nós cremos, a nossa crença é chamada muitas vezes de amilenismo. Por quê? Porque cremos que já estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus foi assunto aos céus. E a nossa crença é muito simples, por isso não dá nenhum filme, dá uma curta-metragem no máximo. Jesus morreu e ressuscitou, pá, ele vai voltar. Voltou, acabou. Todo mundo vai ver. Não vai ser surpresa para ninguém. Ou melhor, vai ser... As pessoas vão lamentar. Ele vai vir de surpresa. Mas não vai ser secreto. Essa é a ideia que eu queria dizer anteriormente. Não vai ser secreto, todo mundo vai ver. Todo olho vai ouvir. E nós cremos nesse sentido que nós já vivemos esse período que antecede a vinda de Jesus, os últimos dias, e que a perseguição desse período iniciou quando Jesus foi assunto aos céus e só vai terminar quando Jesus retornar. Mas cremos que à medida que se aproxima do fim, como as dores de parto de uma mulher, o sofrimento vai se intensificar. Então essa é a ideia que Jesus disse, vai se intensificar sim, vai ter mais sofrimento. Mas já estamos vivendo esse período porque os cristãos são perseguidos desde que o mundo é mundo, não é? Então olha só, Paulo já ensinou isso à igreja de Tessalonicenses. Aonde? Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nós não vamos ler esse texto aqui, mas preste atenção em alguns detalhes que eu vou listar aqui desse texto. E depois você vai ler em sua casa para conferir.
Porque esse texto é muito claro. E nesse texto Paulo diz o seguinte: olha, Jesus virá visivelmente sobre nuvens ao som da trombeta. Não existe vinda secreta de Jesus. Jesus vai vir visivelmente sobre nuvens ao som da trombeta. Paulo diz isso, e lá ele diz: ninguém vos engane. Mesmo texto que ele vai usar aqui, mesmo termo que ele vai usar aqui. E nós vamos ver que a vinda de Jesus também é muito clara pela vinda do homem Nico. Nós vamos ver agorinha. E ele também vai vir visivelmente. Então os mortos ressuscitarão primeiro. Então primeiro tem ressurreição. E depois da ressurreição haverá o quê? O arrebatamento. Então essa história de que há arrebatamento, aí você pergunta, tá, mas se houve um arrebatamento secreto e a ressurreição? Entenderam? Primeiro os mortos ressuscitarão. Paulo diz, primeiro os mortos ressuscitarão, serão transformados, receberão um corpo incorruptível, e depois, então, os vivos serão transformados também e serão arrebatados entre nuvens. Eu estou usando aqui também 1 Coríntios capítulo 5 e Mateus 24. Cristo, então, instaurará o juízo final. O dia da vinda de Jesus já é o dia do juízo final. Não vai ser postergado. O dia que ele vir, ao som da trombeta, é o dia do juízo final e acabou. A restauração de toda a sua criação. E aí o que se segue depois disso, nós viveremos para sempre com o Senhor no novos céus e a nova terra. E aqueles que não creram serão condenados. É o que nós vimos, inclusive, no sermão da semana passada. Quando Cristo vir, nós receberemos alívio, mas ele retribuirá com justiça aqueles que são perseguidos com o quê? Com banimento eterno. Isso é o inferno, ser banido eternamente da presença de Deus. Agora a pergunta é, mas e antes de Cristo vir? Isso é como Cristo vai vir, como será a segunda vinda. Mas e antes de Cristo vir? Paulo ele fala agora. Em 1 Tessalonicenses ele falou como será. Agora em 2 Tessalonicenses ele fala alguns detalhes de o que vai acontecer bem próximo ali. Bem próximo mesmo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver? Primeiramente, antes de Cristo vir, aparecerão falsos profetas e ensinos errados. Aqui, não necessariamente Paulo está falando de algo que vai acontecer muito próximo, apesar que o homem da iniquidade também é uma figura de um falso profeta, mas aqui é uma clareza que nós temos nesse texto pelo que já estava acontecendo da igreja e o entendimento que aquela igreja já estava vivendo os últimos dias. Olha só o que dizem o versículo 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós para sempre estaremos com Ele. É um dia glorioso para nós. Estaremos com Ele, reunidos, vivendo eternamente na presença do nosso Senhor. Aleluia. Então, o que se diz respeito a esse dia da vinda de Jesus, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que estava acontecendo aqui? Falso ensino. Estava acontecendo aqui um falso ensino. E Paulo diz, não se deixem demover. O termo demover aqui, a expressão grega, se refere àquele movimento produzido pelos ventos, tempestades e ondas do mar. Então a ideia aqui é da igreja como um barco que está sendo levada por qualquer vento de doutrina. Como Paulo falou isso lá em Efésios capítulo 5, capítulo 4, onde ele diz que a igreja não pode ser igual criança, indo para qualquer lado por qualquer vento de doutrina. Então ele diz, não se deixe demover, pelo quê? Pelos falsos ensinos. Não mudem de direção, não se perturbem, não deixem o coração de vocês se perturbarem por causa dos falsos ensinos. Vocês precisam se ater naquilo que eu ensinei para vocês, naquilo que é o Evangelho. E aí ele fala, quer por espírito, palavra ou carta. Essa expressão espírito aqui, às vezes nós não entendemos muito bem, porque ela tem um contexto de utilização. Paulo aqui está se referindo ao falar de espírito a alguns irmãos que eram chamados de espirituais. Irmãos que eram chamados de espirituais, que eram irmãos que eles falavam que eles eram profetas e adivinhos do Senhor.
e não necessariamente o eram. E eles saíam falando coisas como se vinda do Senhor para eles. Observe, os profetas eram aqueles autorizados para falar por Deus, como arautos do Senhor, como boca do Senhor. Existe um erro muito grande de pensar que profecia é apenas adivinhação de futuro, diz respeito apenas ao futuro. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Profecia diz respeito a falar sobre as coisas do Senhor, falar a palavra do Senhor, ser o arauto do Senhor, a repreensão do Senhor. Então, no Novo Testamento existiam sim os homens que falavam da parte de Deus, chamados de profetas, mas esses daqui, que eram os tais espirituais, que com orgulho falavam, nós recebemos espiritualmente a palavra do Senhor, eles não apenas traziam coisas, falsos ensinos, como se fosse do Senhor, mas também adivinhações, que é o vulgo profeta hoje que está presente no mundo evangelical. E qual que era o problema deles? Eles diziam que Jesus já tinha vindo. Então esse era o problema aqui. Então, por espírito, por palavra e por carta. Talvez aqui Paulo está trazendo para nós que existia uma carta, uma falsa carta, que estava passando nas igrejas, talvez com assinatura de Paulo, por isso que em algumas cartas Paulo fala, pelo meu próprio punho eu estou escrevendo, justamente para impedir essas coisas, e essa falsa carta estava dizendo que Jesus já havia vindo. E Paulo está dizendo, não caiam nessa heresia, e não entendam, antes ele estava falando sobre o sofrimento, e aquela igreja, pelo tanto de sofrimento que ela estava passando, talvez ela estava pensando que Jesus já tinha vindo. E Paulo diz, não caiam nessa, nem que nós estamos querendo dizer que Jesus já veio, e nem por carta, por profecia, por falso ensino. O que nós aprendemos aqui? Uma coisa bem simples. Qualquer pessoa que diz que Jesus já veio é falso profeta. Ok? Ou seja, eu consigo tirar várias seitas aqui. Várias seitas que dizem que Jesus já veio secretamente, retornou secretamente não sei aonde, foi secretamente para não sei aonde. Existe uma seita atual, oriental, chinesa, que diz que Jesus já veio personificado em uma mulher, já retornou e agora está instaurando o seu reino sobre todo mundo por meio dessa seita que trabalha por meio de mídias sociais, adicionando crentes e tudo mais. Aí você vai ver o vídeo, parece algo bem cristão mesmo, mas é uma seita que diz que Jesus já veio. Irmãos, qualquer pregação, qualquer profecia, qualquer ensino que diz que Jesus já veio, é errado. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, no versículo 5, por exemplo, ele diz, vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas, quando ainda estava com vocês? O que Paulo está dizendo é, qualquer ensino, qualquer palavra, qualquer espírito ou profecia que venha de homens, não pode ser superior o ensino dos apóstolos, ou seja, as escrituras sagradas, o ensino do apóstolo Pedro, o ensino do apóstolo Paulo, o evangelho, o Novo Testamento, que é um ensino apostólico. O ensino apostólico é superior. Nós cremos naquilo que os apóstolos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, e não podemos cair nessa. Qualquer falso ensino contrário, Paulo ele diz inclusive aos Gálatas, que seja anátema, maldição. Qualquer outro evangelho, que não é na verdade outro evangelho, Paulo diz aos Gálatas, que não esse que eu preguei a vocês, que seja rejeitado. E Jesus também falou sobre isso. Lá em Mateus 24:11, Jesus diz, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Enganarão quem? Os que não são verdadeiramente cristãos, porque os verdadeiramente cristãos, esses não serão enganados, mas muitos serão enganados com os falsos ensinos. O falso ensino vai contra a palavra do Senhor. Tomem cuidado. Então esse é o primeiro ponto, aparecerão falsos profetas e ensinos errados. O segundo ponto, haverá um grande abandono da fé. Isto é, uma apostasia. Eu já estou trazendo o significado do termo apostasia. Apostasia é esse abandono da fé, essa rejeição da fé cristã. Paulo fala sobre isso rapidamente no versículo 3, para logo depois de falar sobre isso, acrescentar a questão do homem da iniquidade. Mas olha só, ele diz, ninguém de modo nenhum os engane.
Ninguém vos engane. Olha a palavra de Paulo. Preste atenção no que eu estou falando. Relembre o que eu ensinei para vocês. O que a palavra do Senhor diz. O que o Evangelho diz. Não sejam enganados. Vão na Bíblia. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz, meus irmãos. Ninguém vos engane. Porque isso, a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. A apostasia vai vir primeiro, ou seja, o abandono da fé. O que é isso? A apostasia é quando, talvez por causa de uma seita, de uma igreja no ensinamento incorreto, talvez por causa de uma ideologia, de um pensamento filosófico, secular, mas muitos que antes se diziam cristãos, vão abandonar, vão seguir um ensino errado. Isso é apostasia. É o que Jesus fala, por exemplo, em Mateus 24:12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. A maldade vai se multiplicar. É como as dores de parto. As dores vão aumentando à medida que se aproxima o momento, a hora, o clímax, quando o Filho vai vir. Quando Jesus Cristo vai retornar. Então, o amor vai se esfriar de quase todos. Em Lucas 18:8, Jesus fala o seguinte: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Olha só, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta retórica, intencional de Jesus, apontando para essa realidade do quê? Da apostasia. As pessoas abandonarão a fé, as pessoas seguirão falsos ensinos, as pessoas distanciarão o coração do verdadeiro evangelho para aquilo que é agradável. E aí lá em 2 Pedro 3:3, a semelhança de Paulo em Timóteo, Pedro diz o seguinte: antes de tudo saibam que nos últimos dias, nós já estamos vivendo, mas eles vão se intensificar, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Os homens andarão segundo as suas próprias paixões, serão secularizados. O seu coração será o Senhor e Deus das suas vidas, e não o Senhor. Então, Paulo está dizendo, olha, antes de Jesus vir, haverá essa apostasia, esse abandono da fé. Haverá isso de uma maneira mundial. Entendam, nós não estamos dizendo aqui que a igreja vai morrer. Nós não estamos dizendo aqui que não vai haver crentes verdadeiros. Em todo momento de grande apostasia, e nós temos o exemplo de Elias no Antigo Testamento, em todo momento de grande apostasia, o Senhor sempre manteve os seus fiéis, aqueles que são remanescentes fiéis. Como por exemplo, no período de Elias, 7.000 não haviam se dobrado a Baal. Então sim, haverá o povo de Deus fiel, que será perseguido, muito perseguido por causa disso, mas haverá sim. Mas a grande maioria cairá nesse evangelho de açúcar, egoísta, do escárnio, da zombaria, das paixões, nesse evangelho falso, que não é evangelho. Tomem cuidado, o que a Bíblia diz é a verdade, e não o que você acha ou o que fulano acha. Sempre tome cuidado de se ater à palavra do Senhor. Então, haverá apostasia, e por fim, em terceiro lugar, surgirá o anticristo, o homem da iniquidade. Paulo o chama de um homem da iniquidade, mas este é o anticristo. E aqui é definido mesmo, ele não é um dos anticristos, mas ele é o último, o maior, o final, o anticristo. Um homem mesmo, que vai aparecer bem próximo da vinda de Jesus, simplesmente para trazer a vinda de Jesus. E ele vai ser o último, o grande, aquele que vai ter um poder religioso e um poder também político sobre todo o mundo. Esse homem não está presente ainda. Nós temos convicção nisso, apesar de que pode aparecer a qualquer momento, mas ninguém vos engane, Jesus ainda não voltou. E aí Paulo então diz, versículo 3, e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus.
Vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Então Paulo, ele mais uma vez, remete àquilo que ele já havia ensinado. Então esse homem da iniquidade é uma imitação maligna de Cristo. E aqui nós temos um elemento que nós chamamos de paródia. Paródia sempre é uma imitação. Quando você faz uma paródia de uma música, você está imitando aquela música com o intuito de criar sarcasmo, ironia e por aí vai, não é? Ou só fazer graça mesmo. Isso é uma paródia. Aqui nós temos um elemento de paródia. É um elemento que eu exploro muito em Apocalipse. Então, se você quer saber mais, vá lá. Está tudo no YouTube, assista às aulas de Apocalipse e aprenda um pouquinho mais sobre o Apocalipse. Então, uma imitação maligna, imperfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Jesus veio como homem, a perfeição, a divindade de Deus encarnada, agora nós temos um homem que não é Satanás encarnado, não pensem dessa forma, mas é um homem segundo a eficácia de Satanás, que vai receber uma certa autoridade que vem do diabo. E esse homem é um filho da perdição. Olha, filho de Deus, Jesus Cristo, esse homem agora é o filho da perdição. E ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. É um opositor, é um anticristo. Ele se opõe a Cristo, ele se opõe a Deus, ele se opõe à verdade do Senhor. E esse filho da perdição, esse filho da iniquidade, esse homem da iniquidade, se apresentará como próprio Deus. Olha só, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Pastor, o que significa isso? Olha, primeiramente, se assentar como santuário, no santuário, aqui nós precisamos entender santuário num sentido metafórico. Ele está usando a igreja é o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo é a igreja. Nós não podemos cair num sentido literalista, como os nossos irmãos pré-milenistas, dispensacionalistas caem, ao dizer que esse santuário é o templo de Jerusalém, que ainda será construído, e lá em Jerusalém esse homem vai sentar e reinar. Ou como alguns irmãos reformadores caíram no erro de pensar que é o Papa que se assenta no Vaticano, no Santuário de Roma. Não, Paulo não está fazendo uma referência aqui historicista. Ele está falando metaforicamente, o santuário é a igreja e dá-se a entender que esse homem da iniquidade, ele vai ter um poderio, uma autoridade religiosa da falsa doutrina. Ele conduzirá as pessoas ao falso ensino. Ele conduzirá a igreja, entendam, não a igreja verdadeira, o joio no meio do trigo. Porque o trigo é perfeito, é fiel. O trigo não cai em lorota. O trigo não é enganado. Mas o joio, sim. O joio será enganado. E ele vai então se assentar no santuário de Deus, se apresentar como se fosse o próprio Deus. Ele vai exigir adoração, reconhecimento, honra, louvor. Vai bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu sou o próprio Deus, eu sou o Cristo. Que coisa! Agora, o que é interessante é que sim, este é o último, mas ele é um tipo. O homem da iniquidade é o último de todos os anticristos que o representa. Ele é um tipo de todos os outros. E o que eu estou querendo dizer aqui? É que virão muitos outros. Já vieram, estão alguns aqui neste mundo, agora no presente, e ainda virá. Muitos outros, meus irmãos, muitos. Jesus falou sobre isso. Em Mateus 24, capítulo 4 e 5, Jesus diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Olha só, o próprio Jesus fala: ninguém vos engane. Presta atenção na palavra, meus irmãos, ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, não os salvos, não os eleitos, mas muitos serão enganados, caindo nesses falsos cristos. Alguns realmente dizem: eu sou o Cristo. Nós temos um personagem irônico, não sei se é apenas para humor, né, que ele faz isso, ou se realmente é verdadeira toda essa caricatura que ele faz de INRI, mas é um falso Cristo. Agora, meus irmãos, preste atenção.
ele é um tipo de todos os anticristos. É anticristo todo aquele que exige adoração, todo aquele que exige louvor, porque glória é somente a Deus. Irmãos, eu posso olhar o universo religioso, o universo cristão, e ver milhares de pessoas que elas são adoradas, de pessoas que colocam o seu próprio nome e foto nas placas das igrejas. É sua igreja, não é a igreja de Cristo. De pessoas que se assentam na igreja e se acham o próprio Deus, não falam literalmente, mas querem honra, querem glória, como se fossem Deus. Prestem atenção, meus irmãos, são falsos ensinos. É isso que Paulo está dizendo, tomem cuidado. São anticristos. Porque onde o evangelho é pregado, o homem é diminuído e Cristo é exaltado. Só Cristo, toda a honra e toda a glória. A igreja é de Cristo e não do homem. A igreja não tem dono. Ninguém pode ser aplaudido na igreja do Senhor a não ser Cristo. Cristo é o Senhor. E qualquer um que se arrogantemente bate no peito e diz: em meu nome eu oro e não no nome de Cristo, é um falso profeta. Nós precisamos estar atentos, tem muitos. Claro, meus irmãos, e aqui uma palavra bem pastoral, não com orgulho. Nós não somos melhores do que ninguém. Não com orgulho, pensando que, viu aí, graças a Deus eu sou melhor do que ele, porque está nessa seita e tal, etc. Não com orgulho. Porque tudo que nós temos é graça do Senhor. Somos pecadores redimidos, mas somos pecadores. Mas, meus irmãos, precisamos ter discernimento que vem do Espírito, em nome de Jesus. João, ele fala sobre isso também, lá em 1 João 4:3, o seguinte: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. E aqui espírito, mais uma vez, ele está se referindo à profecia, agora no bom sentido, claro. Então toda profecia, toda palavra que não professa, não confessa que Jesus Cristo é Senhor, é Deus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O ensino do anticristo já está no mundo. Está no mundo. Por quem? Por falsas profecias, falsas doutrinas e também, meus irmãos, não se engane, por falsas filosofias. Niilismo, existencialismo, sim, o espírito do anticristo. Tomem cuidado com as filosofias anticristãs, filosofias ateístas, filosofias que levam a nossa sociedade secular para o buraco. E muito cristão está achando uma coisa mais maravilhosa. Às vezes não segue conscientemente, mas está seguindo inconscientemente, porque não coloca o coração, o crivo da palavra de Deus e o discernimento que vem do Espírito. Então o anticristo vai vir, essa é a ideia de Paulo, antes de Jesus vir, e será visível, todos verão, essa ideia, todos reconhecerão a vinda dele, e vai ser bem próximo da vinda de Jesus. Então ele vindo, Jesus já vem para dar um final na história. Agora, por que ele ainda não veio? O versículo 6 nos diz o seguinte: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Esse versículo nos mostra uma verdade muito maravilhosa, que Deus está no controle. O texto diz que algo detém. E é interessante porque aqui Paulo ele deixa um mistério para nós. Ele diz, vocês sabem. Ou seja, ele já teve essa conversa com os irmãos de Tessalônica. Naquelas 3 semanas ele já havia explicado isso para os irmãos de Tessalônica. Mas ele não explica aqui para nós. Então vocês sabem o que o detém. E ele usa aqui um artigo neutro, que se refere a coisas. E aí lá no versículo 7 ele vai falar, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. No versículo 7, ele usa um artigo pessoal masculino. Então, ele primeiro diz,
Algo está detendo ele, e depois ele diz, alguém está detendo ele. O que é isso que o detém? Nós cremos que aqui está falando da vontade de Deus, no versículo 6, é a vontade de Deus que detém, e no versículo 7, o próprio Deus. É a vontade de Deus, isso é o algo do versículo 6, a soberania do Senhor na história, os planos eternos do Senhor que fixou uma data para o dia. Está no calendário de Deus, a gente não sabe, mas está lá. O dia da vinda de Jesus. Então a vontade de Deus, e no versículo 7, que nós vamos ver na semana que vem, o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus, Pai, Espírito Santo, que o detém. No final das contas, o que esse versículo está dizendo? Meus irmãos, vai aparecer um homem da iniquidade, vai ter uma apostasia, mas não se desesperem, Deus está no controle. Ele está detendo para não acontecer agora, porque tem o dia certo. Inclusive, por um motivo muito especial. Porque até o dia da vinda de Jesus, ainda existe chamamento pelo Evangelho. Quando Jesus vir, acabou. Não há mais possibilidade nem chance de salvação. E nesse período, então, que nós vivemos, as pessoas são chamadas pelo Evangelho quando a igreja prega fielmente, através do poder do Espírito Santo. É a era que nós vivemos. Então, ele está detendo o homem da iniquidade, até que se complete o número daqueles que serão salvos, até que se complete a maldade do homem para vir a ira de Deus, até que seja conforme o plano eterno do Senhor. Então ele virá. Esse é o ponto. Amém? Bom, resumindo, antes de nós colocarmos em prática tudo que estamos aprendendo, eu trouxe uma citação do William Hendrickson, que é uma citação muito interessante que resume tudo que nós estamos aprendendo. O dia da gloriosa vinda de Cristo, dia com D maiúsculo, não chegará até que a apostasia haja se tornado um fato. Ou seja, o abandono mundial da fé seja um fato. E o homem caracterizado por absoluto desrespeito à lei, o homem que com toda certeza está debaixo, sob condenação, seja revelado. De modo que tanto ele mesmo, quanto o seu programa de atividades sejam visíveis a todos. Então o dia glorioso do Senhor não vai chegar até que isso aconteça. Tão certo como o Senhor vive, porque a sua palavra é perfeita, e tudo se cumprirá. Agora, como colocar em prática tudo isso? Eu sei que esse é um estudo mais instrutivo, doutrinário, porque Paulo está trazendo uma doutrina mesmo, está ensinando. Parece algo muito de classe, de escola dominical, mas estamos num culto e este é um sermão e precisamos aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo. E eu gostaria de trazer apenas 4 aplicações aos irmãos. E eu peço bastante atenção. Primeiro, não se deixe ser enganado por falsos ensinos. Espero que isso tenha ficado claro. Há muitos. Tudo que vai contra a palavra do Senhor deve ser rejeitado por nós. Creia em Cristo, creia na palavra, em nome de Jesus. E não se deixe enganar, meu irmão. Jesus não voltou. Jesus não voltará secretamente. Jesus virá outra vez aqui, ele vai vir e todo olho verá. Os seus com alegria e gratidão, os que não são seus com lamento. Creia nisso. Se apegue na revelação da palavra de Deus. Creia, confie, descanse. Em nome de Jesus. Não se desespere. Deus está no controle da história. Meus irmãos, não é só da história mundial, da história cósmica. Ele está no controle da história mundial, cósmica, da sua criação. Mas Ele está no controle da sua história individual e pessoal. Ele é Deus. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele sabe quem você é. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, até os brancos. Né, Danilo? Até os brancos. Deus sabe, em nome de Jesus. E Ele está no controle.
Ele sabe que você está sofrendo, Ele sabe a sua perda que você sofreu por causa dessa pandemia. Ele sabe o quanto que o seu coração está triste por causa de um amigo, um irmão que está internado. Nada foge do seu controle. Às vezes a gente não consegue entender, compreender as formas que Deus age neste mundo e os motivos dele. Mas eu posso dizer com toda a convicção, como a palavra do Senhor nos diz: a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas, até nas coisas que para nós parecem ruins, Ele age para o bem daqueles que amam a Deus. Então confie, Deus está no controle. É Ele que detém o homem da iniquidade. É Ele que envia juízos sobre a humanidade para mostrar ao homem o quão pequeno ele é. É Ele que está conduzindo a história para o fim. A história não é cíclica, não está dando volta, não está desesperada, sem controle. O barco da nossa vida, o barco da história, não está sem capitão. O Senhor está dirigindo todas as coisas. Para quê? Para a sua glória em primeiro lugar. Sempre para a sua glória em primeiro lugar. Mas também, em segundo lugar, para o bem daqueles que o amam. Glória dele e o bem da igreja dele, em nome de Jesus. Então não se desespere, Deus está no controle da história. Em quarto e último lugar, não se esqueça que em Cristo somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Esse é um texto que aparece lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Esse é um texto que vai ser o texto da nossa série de aniversário. A série de aniversário da nossa igreja em setembro. Nós vamos falar sobre essa verdade maravilhosa de que nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. E nesse texto Paulo está falando de sofrimento, perseguição, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, a espada, toda sorte de sofrimentos. E ele está dizendo: em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Somos mais do que vitoriosos, meus amados. Aleluia. Creiam nisso. Não porque teremos riquezas aqui. Não. Porque temos Cristo. Esse é o ponto. E porque Cristo nos é eterno. Por toda a eternidade o teremos. E ter Ele significa ter paz, ter vida. Curva sua cabeça e ore. Somos mais do que vitoriosos.